Olá, como é bom estarmos aqui. Estamos aqui mais uma vez, dando sequência aos nossos devocionais, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. E essa palavra que vem do coração de Deus para o seu coração hoje é o Salmo 4, que eu tenho como título Encontrando Paz em Meio aos Conflitos da Vida. Vamos lá para o Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Levanta sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. Mais alegria me pusesse no coração do que a deles, quando lhes fará fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que salmo bonito, né? Parece que é uma continuação do Salmo 3. Esse Salmo 4 também é atribuído a Davi e justamente parecido com o Salmo 3, deve ter sido escrito durante a perseguição, durante um tempo de crise, talvez, mais uma vez, durante a perseguição de Absalão, filho de Davi, que queria se usurpar do trono. Esse salmo é considerado um salmo vespertino, ou seja, um cântico, um hino apropriado para as orações noturnas. Olhando para esse salmo, nós temos aqui uma divisão estrutural maravilhosa. Davi começa no versículo 1 com uma oração na angústia, quando ele diz, responde-me quando clamo. Davi clama a Deus com confiança. Ele reconhece que Deus é justo e já o ajudou antes, quando ele diz, na angústia me deste alívio. Isso é um exemplo de fé que lembra o caráter fiel de Deus para fortalecer a oração presente. Quando oramos, devemos lembrar das vezes que Deus já nos socorreu. Isso fortalece a nossa fé. No versículo 2, Davi faz uma repreensão aos homens ímpios, quando ele diz, até quando amareis a vaidade? Davi confronta seus opositores que estão mais interessados em mentiras e vaidades do que na verdade. Ele está mostrando que sua confiança em Deus está depositada em Deus e não na opinião dos homens. Devemos então buscar agradar a Deus e não viver para os aplausos ou vaidades humanas. No versículo 3, quando ele diz, o Senhor distingue para si o piedoso, ele está mostrando aqui uma profunda segurança que Deus ouve e separa o justo para si. Essa distinção não é apenas moral, mas relacional. É a certeza da nossa eleição. Em meio às dificuldades, saiba que você é especial para Deus, se andar com Ele. Isso nos traz conforto e direção. No versículo 4 é um chamado à reflexão e domínio, quando ele diz, irai-vos, mas não pequeis. A raiva pode ser natural, mas não deve se levar ao pecado. A meditação no travesseiro é um convite ao exame de consciência. Então, antes de reagir impulsivamente, pense, ore, acalme seu coração. E ele continua no versículo 5, ofereceis sacrifícios de justiça. Ele está mostrando que Deus deseja integridade e fé. O culto verdadeiro é feito com justiça e confiança, não com aparência ou ritual vazio. A verdadeira adoração exige
Fé prática em um coração alinhado com Deus. E aí ele parte para o versículo 6, mostrando o desejo da presença de Deus. Quem nos dará a conhecer o bem? Davi aponta que o verdadeiro bem não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus, quando ele mostra que a luz no seu rosto, né? Veja que bonito o versículo 6. Há muitos que dizem, quem nos dará ao conhecer o bem? Levanta sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. Veja que coisa maravilhosa, né? Esse desejo da presença de Deus. A bênção maior não é a prosperidade, mas a nossa comunhão com Deus. No versículo 7, Davi expressa a alegria é superior à riqueza, mas ele diz, mais alegria me puseste no coração. Mesmo em meio à crise, Davi experimenta uma alegria profunda. Essa alegria supera a dos que têm riquezas materiais. A alegria de Deus é interna, é estável e independe das condições internas. É como diz Paulo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Está lá em Filipenses 4:4. E no versículo 8 ele conclui esse salmo de uma forma brilhante. Paz e segurança. Lembra o que ele falou no versículo 3, no Salmo 3? Agora ele volta a repetir no Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono. O Salmo termina com uma das mais belas expressões de confiança. Dormir em paz, sabendo que Deus cuida de tudo. Olha que coisa linda, né? Em meio a esse momento de crise, de perseguição, de incertezas, de dúvidas, de conflitos, ele pode deitar em paz e logo pegar no sono. A consciência dele está leve diante de todo esse conflito, porque a consciência dele mantém esse relacionamento saudável com Deus e ele adquire confiança, segurança, paz, sossego. O salmista então termina com uma das mais belas expressões de confiança. Dormir em paz, sabendo que Deus cuida de tudo. A paz verdadeira vem da confiança de Deus e não da ausência de problemas. Concluindo, o Salmo 4 nos traz algumas lições, algumas aplicações para a nossa vida diária. A primeira delas é que clamar a Deus com fé. Diante de toda dificuldade, devemos abrir os nossos lábios, abrir o nosso coração. Se precisar chorar, chore. Se precisar, grite. Mas clame a Deus com fé. Outra lição importante, rejeitar a vaidade e confiar em sua justiça, na justiça de Deus. Outra lição, controlar as emoções com oração e com reflexão. Porque no meio dessa turbulhão de dificuldades, né, os nossos nervos aí à flor da pele, a tristeza invadindo a nossa alma, a gente precisa aprender a controlar com oração. Oração é uma terapia. Nos faz sentir paz, é um desabafo com Deus. E finalmente, a última aplicação que eu trago para você nesse salmo é buscar a verdadeira